Olá pessoal, hoje dentro do PET 4 nós falaremos um pouco sobre o fortalecimento das organizações internacionais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Deixando bem claro que ao final da Segunda Guerra Mundial nós tivemos a ascensão de duas superpotências mundiais no cenário internacional: os Estados Unidos, né, defendendo o capitalismo, e a então União Soviética defendendo o socialismo. Mesmo nesse cenário, nós tivemos a criação de organismos internacionais importantes no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos de 1940. O primeiro deles, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que passou a desempenhar um papel fundamental para a manutenção da paz, do equilíbrio da paz mundial. E a partir, né, da criação da ONU, nós passamos a ter uma sensação de que o mundo, né, teria uma diminuição dos conflitos, o que na realidade não aconteceu. Mas, apesar disso, a ONU desempenha um papel fundamental para a organização da paz no mundo. E aí, outras entidades foram importantes, organizações importantes, nesse período também, como a Aliança Militar do Atlântico Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, criada pelos Estados Unidos e seus principais aliados militares europeus. Né? Desempenhava um papel de defender os interesses do capitalismo durante a chamada Guerra Fria. Né? Como nós falamos, a União Soviética era a grande inimiga do mundo capitalista. Né? E após a Guerra Fria, a OTAN funciona como uma aliança de paz, né, da ONU também, né, liderada pelos Estados Unidos e seus principais aliados militares europeus. Né. Outra organização importante, né, foi a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, organizações financeiras, né, que foram criadas com o intuito de injetar, né, dinheiro nas economias, né, mais atrasadas, dos países menos desenvolvidos. Né? Apesar de gerar uma dependência econômica em relação a essas organizações, né, o FMI e o Banco Mundial desempenham um papel fundamental, né, para a economia mundial até hoje. E a ascensão nos anos 90, a partir dos anos 90, dos grandes blocos ou mercados regionais. Né? A força das organizações regionais, né, aumentando, principalmente com a intensificação do processo de globalização. E aí vale destacar os três maiores blocos econômicos da atualidade: a União Europeia, que tem moeda única, o euro, né, livre circulação de pessoas e mercadorias, conta com mais de 20 países do continente europeu. É o principal bloco econômico mundial. O NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né, composto por Estados Unidos, Canadá e México, é um mercado, né, forte, porém desigual, né, privilegiando o Canadá e principalmente os Estados Unidos, em detrimento ao México, que é um país subdesenvolvido e tem sérias questões relacionadas principalmente às migrações, né, ilegais para os Estados Unidos. O México não é tratado da mesma forma no NAFTA. Tá? E o bloco asiático, o bloco do Pacífico, formado por países do NAFTA também, banhados pelo Pacífico, né? Formado por países asiáticos, né? Destaque para a China, para o Japão. Né? Portanto, a União Europeia, o NAFTA e a APEC, o bloco do Pacífico, são os três gigantes do mundo atual. Né? E nós temos os mercados periféricos, né? Principalmente da África, que enfrentam dificuldades na integração, conflitos internos, disputas políticas entre os países, né? Governos autoritários, né? Que têm muitas dificuldades de se manterem como blocos. E aqui no nosso continente, além do bem-sucedido Acordo de Livre Comércio da América do Norte, nós tivemos várias tentativas de integrações, né? Como a criação, né, do Pacto Andino, do CARICOM, né, da Área de Livre Comércio das Américas, e todas sem muito sucesso. Né? Temos também aqui na América do Sul,
né, o exemplo do Mercado Comum do Cone Sul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os países, né, criadores desse bloco, né, além da Venezuela, que é o quinto integrante, e outros países sul-americanos como Peru, Chile, Bolívia, que são associados. É um mercado criado nos anos 90 que tem a liderança de Brasil e Argentina e enfrenta sérias dificuldades na sua manutenção, principalmente por causa das crises dos países membros, crises entre países, disputas comerciais, né, crises internas, né, problemas como, por exemplo, que acontece atualmente na Venezuela. Então são blocos econômicos periféricos, menos importantes, né, e os gigantes que dominam a economia mundial. Caso da União Europeia, do NAFTA e da APEC. Então, o cenário mundial, o cenário da globalização é formado por esses blocos hegemônicos e os blocos periféricos, ok?